Vamos começando aqui. Muito bom dia a cada um de Bom dia a vocês. todos, gratidão por estarem aqui conosco, né? Nossa gratidão aqui por verem todos vocês por aqui. É um prazer enorme ver vocês todos por aqui. Um prazer muito grande saber que vocês estão aqui junto com a gente nesse workshop hoje muito especial, que a gente vai estar aqui falando sobre gestão do ninho emocional, que a gente veio durante a semana falando aí nas nossas lives, dando uma introdução, né, ao nosso aquecimento nas nossas lives. E hoje a gente está aqui nesse workshop que a gente vai até o final da tarde, né, até às 18, a gente vai estar junto aqui com vocês fazendo esse workshop. Então, estamos aqui, o pessoal ainda está entrando, ainda tem bastante gente para entrar na sala, a gente está aguardando um pouquinho, vamos alguns recadinhos, né? O que é importante, né? O que é importante? É claro que todo mundo aqui já tem uma formação, todo mundo aqui já tem um histórico, né? Já tem um conhecimento, mas o que a gente fala é a história do copo vazio, tá? Peraí, deixa eu abrir o chat aqui também para ver. Copo cheio, né? Copo vazio, copo cheio, mas se puderem também abrir o vídeo, eu agradeço desde já para a gente poder interagir um pouco mais. Eu precisaria de alguém dando ok no áudio. O áudio está legal? Por gentileza, se estão me escutando bem, me dá um ok, ou põe no chat aqui, ok, tá ok, gratidão, valeu, Gratidão, maravilha, pessoal. gratidão, pessoal. Então, o que é importante, né? O que é importante? É claro, né? A gente vai falar de formas aqui, gratidão, valeu, gente, gratidão. Diferente do que costuma ter no mercado. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm um conceito formado anteriormente que pode ser distoante do que a gente falar aqui. O que a gente pede para vocês é esvazie um pouquinho o copo, né? Deixa o conhecimento novo entrar. Se vocês, no final, acharem que o que é anterior é melhor do que a gente falou aqui, ótimo, está tudo certo, né? Leva o que é de bom, né? Que vocês encontrarem de bom na live aqui, nesse workshop, leva o que é de bom. O que vocês acharem que o anterior é melhor, está tudo certo, não tem problema nenhum, a gente segue normalmente, mas pelo menos experimente. Se a gente já no começo já coloca, isso aí eu já sei, já ouvi, mas não é bem assim, é assado e tal, a gente nem experimenta. Principalmente não terminar de escutar, né? Que de repente no meio do caminho aparece a diferença e você deixou de escutar essa diferença, né? E você deixou de entender o que é importante, deixou de fazer, de poder experimentar uma nova forma de enxergar. Tá? Então, isso que a gente pede para vocês, que estejam abertos à nova forma de enxergar. Mais uma vez, né, você que está assistindo a gente aí pelo LinkedIn ou pelo YouTube, a gente pede a gentileza de não usar o chat, tá? Porque a gente não tem condição, nosso foco aqui é atender ao chat de quem está aqui no Zoom. Tá? Então, o link está aí para vocês, cabe todo mundo aqui na sala do Zoom, não tem problema, pode vir todo mundo para cá, fiquem muito à vontade, e aí aqui na sala do Zoom, fica à vontade de interagir, de entrar no chat, perguntar o que quiser, a hora que vocês quiserem, coloca aqui, pergunta, a gente vai estar respondendo, então fiquem muito à vontade para fazer pergunta a qualquer momento, tá bom? O certificado, né? O certificado a gente vai falar no final, tá? No final a gente fala a respeito do certificado. Muita gente se inscreveu só com o primeiro nome, eu vi lá só primeiro nome, muitas vezes apelido, O e-mail está errado. alguma falha no e-mail, eu peguei algumas lá, né? Quando a gente já sabe, né? O .com, .com.br, né? Eu mesmo fiz algumas correções lá. Então, para o certificado, no final, eu vou dar um link para vocês que vai ter que fazer uma outra inscrição. Não tem jeito, porque senão eu vou ter que fazer o certificado para todo mundo e depois sair corrigindo de todo mundo. E aí fica uma trabalheira desnecessária.
Então, eu vou pedir a gentileza para vocês para fazer uma outra inscriçãozinha como vocês fizeram a inscrição para o workshop aqui, é muito simples, tá? Só que aí se atente, né? Como escrever o nome, porque o nome vai sair exatamente como for sair no certificado, se quer com toda letra maiúscula, maiúscula, minúscula, aí do jeito que vocês preferirem, abreviação, do jeito que vocês quiserem, coloca lá, e aí na quarta-feira, tá? Dia 27, na quarta-feira, vocês vão receber o certificado por e-mail, tá bom? E aí fica muito mais simples. Então, quarta-feira, né? No final a gente vai dar o link, vocês se reinscrevem, atenção à maneira que está escrito o nome, tudo, né? Se é maiúscula, minúscula, como está escrito o nome, e na quarta-feira vocês vão receber, né? Na quarta-feira à tarde, tá? Quarta-feira à tarde vocês vão receber o certificado no e-mail de vocês. Desde já a gente agradece se vocês postarem o certificado no LinkedIn, nas redes sociais, marcando a gente agradece desde já. Tá bom? Agradecemos também a todos que participaram da sequência de lives que fizemos até agora, né? Desde o dia da quinta da outra semana. Da quinta da semana passada até agora, a gente veio fazendo essa sequência de lives. Ainda está disponível no nosso YouTube. Hoje, na verdade, amanhã, a gente tem que tirar do ar, né? A gente tira as lives para não carregar muito, que são vídeos muito pesados, a gente tira do ar do YouTube, e aí quem fizer o treinamento com a gente pode rever quantas vezes quiser. Hoje ainda está lá disponível, né? A live de ontem foi fantástica, quem não assistiu a live de ontem com o Mayumi, desculpa, perdeu, perdeu porque foi sensacional, quem esteve lá gostou demais, a gente tem certeza disso. Referência no mundo industrial lá no Japão. É, isso aí. Então, para quem não conhece, né, o Mayumi-san, ele é o pai do DNA Monozukuri, que é da Denso. Monozukuri significa manufatura, mas o foco dele, o mono, pode ser coisa ou pessoas. Ele foca na pessoa, né? Então, super interessante isso, né? Muito bacana, e ele é o pai do DNA Monozukuri da Denso. Então, seria como se fosse o TPS, né, o Toyota Production System da Toyota, seria o DNA Monozukuri da Denso. Então, ele tem o mesmo nível aí do Taiichi Ohno, ele é uma sumidade no mundo Lean, né, uma sumidade no mundo Lean. Ele é o nosso certificador, através da PQM Solutions, né, então a PQM Solutions que certifica aqui a gente, né, a Winners Alliance, como a única empresa fora do Japão capacitada a fazer os treinamentos, né? Então, por isso que a gente consegue conceder a vocês um certificado com chancela internacional, né? Através da PQM Solutions do Japão. Então, vamos mostrar, eu vou dividir a tela com vocês, rapidinho aqui, vamos mostrar a nossa agenda, está aqui a agenda, né? Então, temos aqui até as 9h30, a gente vai aqui nessa introdução rápida que a gente está fazendo. A gente vai fazer essa introdução. Aí depois, entre 9h30 e 11h30, a gente vai para a primeira dinâmica, tá? É uma dinâmica com foco na parte, quer dizer, todo o workshop, o foco é na parte de gestão, né? É na parte de gestão. Então, a gente vai mostrar, né? Tem a parte Lean, tem a parte de como melhorar, né, de Lean, mas o foco é na parte da gestão. Então, aqui, das 9h30 às 11h30, a gente vai na primeira dinâmica, depois a gente faz um intervalinho de 5 minutos, né, para tomar uma água, passar no banheiro, tal, voltar, e aí a gente faz a nossa primeira sessão de inteligência emocional. Sempre nos intervalos, continue conectado, né, para não ter que ficar reconectando depois, né? Exatamente, não precisa sair da sala do Zoom, não precisa desligar nada, a gente só vai fechar a câmera aqui nos intervalos, então fiquem por aí. A gente faz um intervalinho, 5 minutos, rapidinho, volta, aí a segunda sessão, a gente faz a sessão de inteligência emocional, depois a gente dá uma paradinha para o almoço, em torno de 20 para 1, né, até 20 para as 2, né, 1 hora de almoço. É claro que se a gente conseguir antecipar um pouquinho ou precisar atrasar um pouquinho, a gente ajusta isso, mas isso é uma referência, né, como referência para a gente. Aí, depois do almoço, a gente já vai para a segunda dinâmica.
onde a gente vai focar a parte de custo também, a parte que é extremamente importante numa gestão, né? Então, aí a gente já está aqui, já vai estar aqui na segunda dinâmica. Depois, às 4 da tarde, por volta das 4 da tarde, na volta do segundo intervalo, a gente vai fazer a constelação familiar, que é uma parte emocional muito forte, muito significativa, e aí a gente vai estar junto com vocês fazendo a constelação familiar. Para constelação familiar, eu uso, né, os bonequinhos aqui. Quem conhece constelação familiar já vai entender um pouco melhor. Quem não conhece, a gente vai explicar aqui sem problema nenhum, mas eu uso os bonequinhos aqui para a gente fazer a constelação, que é uma representação da vida, onde a gente vai tá ressignificando alguns fatos, né, que passamos pela vida, e muitas vezes esses fatos atrapalham a gente até hoje, né? Então, aí eu vou pedir para vocês que alguém vocês que queiram trabalhar comigo, né, que queira fazer a constelação, a gente vai precisar de pecinhas também, tá? Então, pode ser bonequinho assim, pode pegar os brinquedinhos do filho, né? Playmobil dá super certo, né? Pode ser rolha, tá? Pode ser rolha, pode ser Xícaras e copos. xícara e copinho de café, né? Copinho pequeno, xicrinha pequena, copinho pequeno de café. O importante é que fique em pezinho assim, que fique em pezinho e que dê para identificar a frente e trás, tá? No caso de copinho descartável, por exemplo, que é bem possível fazer, só pegar uma canetinha, faz um olhinho lá, ou põe uma setinha indicando a frente. Isso é muito simples de fazer. Então, qualquer objeto assim que não seja muito grande, que fique em pé, é possível fazer. Ou pode ser batom, coisa de maquiagem, assim, batom que seja tamanho não muito grande, né? Então, é possível fazer, que fique em pé assim, é possível fazer, mas aí a gente fala direitinho, é só preparar e no intervalo lá a gente lembra disso e coloca para vocês, para a gente poder fazer esse trabalho junto, que é muito bacana da constelação familiar. Tá bom? Então, essa é a nossa agenda. Ah, desculpa, poxa, e no finalzinho, né, depois da constelação familiar, tem a parte de tirar as dúvidas, né, e a gente encerra às 18, né, eu mando o link do certificado, encerramos às 18 e ficamos aqui até às 18 horas. Tá certo? Alguma dúvida, já pode colocar aqui no chat. Qualquer dúvida, já põe aqui. Desde já, a gente agradece quem puder estar com o vídeo aberto. Quem não puder também, não tem problema, que está mais à vontade em casa, também não tem problema, a gente entende perfeitamente. E qual a expectativa de cada um, né? Coloca aqui as expectativas de vocês para a live de hoje, né? A nossa expectativa é que vocês adquiram um conhecimento, um pouco desse conhecimento, é claro, né? Esse workshop é uma amostra do que a gente vai falar, né? Do nosso treinamento que a gente vai lançar no final do dia. A gente vai fazer o treinamento, a gente vai lançar o treinamento, oferecer para vocês, aqueles que realmente estiverem aí engajados, né? E comprometidos a dar um próximo passo na carreira profissional, na vida pessoal, a gente vai estar oferecendo o nosso treinamento. Mas a nossa expectativa é que vocês adquiram um pouco do conhecimento que a gente vai estar transmitindo aqui e que vocês consigam aplicar. Isso que é o mais importante. De alguma maneira, vocês vão conseguir aplicar. Mas, lembrando, é um pedaço do conhecimento. É claro que, para uma aplicação mais ampla, para uma efetivação, é importante fazer o treinamento para ter um conhecimento amplo, né, da gestão. A gente vai mostrar aqui muitas ferramentas, a gente vai mostrar aqui como faz, da maneira que faz, mas aprofundar esse conhecimento, é claro que não dá para fazer hoje num dia, né, no workshop de um dia, vai ser um pouco mais superficial, mas dá para vocês aplicarem, é possível, muito possível vocês aplicarem. E por que do treinamento de gestão, né? Eu tenho uma situação que eu estou hoje e gostaria de estar num nível superior, tanto na minha vida pessoal como nas necessidades da empresa. E todo entre esse nível abaixo e esse nível acima, eu tenho um gap para resolver, ou seja, eu tenho um monte de atividades para fazer para alcançar isso.
Ou seja, eu vou ter que passar boa parte do meu tempo resolvendo problemas. Então, existem técnicas para resolver problema e hoje nós vamos discutir como é que nós fazemos a gestão, né, para ser mais eficiente esse processo, né, de resolver os problemas e atingir esses objetivos, né? Exatamente. Então, como esses objetivos, o importante é a gente ter a meta muito clara, ter tudo muito esclarecido, né? Os alinhamentos feitos, as expectativas feitas, para ter o atingimento dessa meta de uma maneira mais tranquila, menos desgastante para todos, que isso é o fundamental. Então, já vou ler um pouquinho do chat aqui com vocês, a Bárbara colocando que adquirindo mais conhecimento. Gratidão, Bárbara, o Ricardo, excelente proposta dos temas, expectativa é o conhecimento adquirido, gratidão, gratidão é toda nossa, Ricardo. O Antônio colocando que a expectativa é a melhor possível, só ter a oportunidade de ouvir vocês, gratidão. Joe. O Joe colocando aqui, agradecendo pela oportunidade, aprendimento contínuo com vocês, a expectativa de aprender a gestão e poder aplicar nas nossas atividades, ótimo, é essa a nossa expectativa também. O Pablo aqui, a expectativa é adquirir conhecimento, a nossa também é transmitir. O Valdemir, melhoria... Era Pier Paulo. O Pier Paolo, né? Pier Paolo. Gratidão, Pier Paulo. Grazie. O Valdemir aqui, melhoria contínua. A Érica, a expectativa é iniciar bem o novo... Érica, parabéns! Fez a recolocação agora. Maravilha, parabéns, que legal. Estou muito, muito feliz com isso aí. O Pedro Palão agradecendo, Fabrício, thank you, thank you. A Carla Cleto aqui, gratidão pela oportunidade, a gratidão é toda nossa de vocês estarem por aqui. A Carla já foi aluna do Carla já é aluna, gratidão, já está junto aqui. Temos alguns alunos, né, do nosso primeiro treinamento. Hoje a gente vai lançar o nosso segundo treinamento aqui, então alguns alunos já estão aqui na expectativa do segundo treinamento. A Daniele também, gratidão, também é aluna nossa, já está aqui na expectativa do próximo treinamento para a gente fazer esse workshop. Então, estamos todos juntos por aqui, né? Aline Marques. A expectativa de absorver de conhecimento e levar, esse top de conhecimento e levar para o profissional, maravilha. O Fernando, a expectativa de adquirir conhecimento, essa é a nossa também, de transmitir. A Sofia, a expectativa de evoluir como pessoa, e profissional, através do compartilhamento de visões e técnicas que serão discutidas nesse fórum. Gratidão. Inclusive, fazendo um comentário adicional, gestão Lean emocional. Então, você pode achar que é para você se tornar um especialista Lean, para se tornar um consultor, mas é para você realmente se desenvolver como pessoa, né? Ter habilidade de resolver problema, e sendo uma pessoa que resolve problema, resolve seus problemas pessoais, resolve o problema de quem está em volta, ajuda a empresa onde você trabalha a melhorar, e isso te encaminha ou te aproxima, né, de alcançar os seus sonhos. Esse, sim, é realmente o nosso profundo desejo, né, de que todos alcancem, né, o seu propósito, os seus sonhos, através, né, desses conhecimentos que nós estamos disponibilizando aqui. Muito bem colocado, Yoshida, muito bem lembrado. Aqui não a expectativa não é transformar vocês em especialistas Lean. A gente também tem esse treinamento, mas a expectativa é transformar vocês em resolvedores, né, solucionadores de problemas, seja ele do âmbito pessoal, seja do âmbito profissional. E assim a gente consegue transformar a nossa casa primeiro, transformar o departamento que a gente trabalha, a empresa que a gente trabalha, a cidade ao nosso redor, a sociedade que a gente está, e assim a gente vai conseguir transformar tudo que está ao nosso redor, transformar a nossa cidade, nosso estado, nosso país, fazer com que a gente tenha um lugar melhor para viver de verdade. É assim que a gente faz. E lá no final, lá na frente, a gente vai continuar passando, adquirir bastante conhecimento, nesse caminho vai distribuindo, e chegar nesse ponto com aquela sensação de plenitude de vida. Eu fiz tudo que eu podia ter feito,
e deixei algo de bom para a próxima geração. A consciência tranquila que fez o seu melhor, que está tudo certo, essa que é a maior, o maior propósito, a maior expectativa, né? De ter realmente consciência tranquila, né? O dever cumprido, o que deveria fazer feito. Então, isso que é o mais importante, a grande expectativa nossa, o grande propósito nosso de estar aqui. E até falando o que a Mayumi-san falou ontem para a gente, a partir da gente mudar o coração, a gente, com esse coração transformado, a gente gera ações que transformam. O mais importante é o dar exemplos, né? É fazer através do exemplo e não através da imposição ou mandar fazer isso, mandar fazer aquilo, que gera um efeito, normalmente gera um efeito negativo para quem está em volta, e isso não é a expectativa, né? Isso, dar o exemplo correto e transformar e fazer as ações através dos exemplos, que é o grande diferencial nosso aqui do Lean emocional, né? Isso que é o grande diferencial. E a Franciele também colocando aqui que a expectativa de absorver o conhecimento e poder influenciar a equipe de forma positiva. Maravilha, Franciele, a todos vocês que estão aqui, nossa imensa gratidão. Então, estamos alguns minutinhos avançados, tem algumas pessoas ainda estão entrando, sem problema, acho que o áudio está ok. Vamos preparar para a primeira dinâmica? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos começar a primeira dinâmica. Vamos aqui, agora um pequeno setup. Pequeno setup aqui. Vamos lá. Oh, perdão. Muito alto. Estamos aqui. Aqui a nossa... Isso aqui a gente vai estar mostrando para vocês. É uma fábrica aqui, né? A gente está pegando como um exemplo, né? Para a gente mostrar o exemplo aqui da gestão, da administração. Então, a gente tem uma fábrica que constrói esse caminhãozinho, né? Que constrói esse caminhãozinho. Então, é um caminhãozinho de Lego, um brinquedinho, muito simples, né? Mas é uma fábrica de caminhões que tem 3 diretorias. Uma responsável pela cabine, a outra responsável pelo chassi e a outra responsável pela carroceria. Tá? Então, são essas 3 diretorias que existem, né, dentro dessa empresa. E a gente vai demonstrar aqui como funciona normalmente, a visão nossa, né, de como que funciona normalmente essa empresa e as situações de como gerir de um jeito, como gerir através do Lean emocional. Tá? Como fazer essa gestão através do Lean emocional e como fazer essa gestão que a gente tem como uma visão. É só fechar aí, só reabrir ali. Fechou? Pode? Ah, não. Só abre lá. Vai lá. Perdão, pessoal. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Espera aí, Yoshida, deixa eu te ajudar aí. Deixa eu te ajudar aí. Não estou enxergando direito. Deixa eu te ajudar aí. Só um minutinho aqui. Perdão pelo problema técnico aqui, pessoal. Só um minutinho aqui. Pronto. Tá tudo certo. Tudo certo. Aê. Deixa eu ligar aqui o chat. Eu não desliguei a gravação, né? Não, tá tudo bem. Está tudo bem. Vamos só ligar aqui, colocar o chat aberto para a gente poder ver vocês, conversar com vocês, e vamos lá.
Então, vamos lá. De novo, retomando, né? A gente tem aqui a fábrica de caminhão, dividida em 3 diretorias, e aí, como sempre, né? Como sempre acontece em qualquer empresa, vem aquele target maravilhoso, né? Olha, temos que atingir tanto de redução de custo, virem-se, faça porque precisa acontecer, né? Então, estamos aqui, o Yoshida faz parte da engenharia de produto, eu sou o pessoal da engenharia de produção, tá? Faz parte da produção, o Yoshida da engenharia de produto, existem, como a gente explicou aqui, e veio, simplesmente chegou. Temos que reduzir 20% do nosso custo. Faça. 6 meses para fazer isso. Né? Se vira, vai, faz. E aí começa a situação. Vai lá, Yoshida. Bom, eu sou engenharia de produto, tem que começar, né, entender a cabine. A cabine tem vários componentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 peças, né? Mas eu estou cheio de serviço. Blá, blá, blá. E vou lá fazer alguma coisa. Um monte de blá, 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 que não chega em lugar nenhum. Tem que fazer outra coisa. Urgentíssimo. Né? Agora vem... Já passaram esses 3 meses. Caramba! Mas tem outro serviço urgente aqui. Vamos colocar isso aqui para funcionar. Poxa! Falta 1 mês só. O que eu posso fazer agora? Faltou 1 mês. Agora vamos dar um jeitinho. Não dá para discutir, mudar o desenho, não sei o quê. Coisa rápida para atingir a meta, reduzir especificação. Então, cheguei, terminou 6 meses, mudei a característica, a especificação, né, do vidro, que antes era um vidro, né, qualidade azul, agora eu tenho uma qualidade rosa. As portas eram qualidade verde, agora é outra especificação, qualidade roxa. O banco, que era qualidade vermelha, virou uma qualidade amarela. Todos, né, para atingir os 20% de redução de custo e cumprir a meta. Estou pronto para receber meu bônus do ano. Vamos lá. Esses caras só enrolam aqui mesmo, viu? O negócio é o seguinte, a minha produção, eu tinha um espaçamento aqui no dimensionamento para fazer a montagem grande. Vamos dar aquela enganadinha, né? Coloca tudo mais pertinho assim, ó. Vou ganhar 0, qualquer coisa segundos aqui na montagem e a gente dá um jeitinho, ó lá, ó. Junta tudo aqui. Deixa eu cronometrar, André. Vai cronometrar? Isso. Então, 3, 2, 1, só para vocês entenderem como é que está a característica agora. Junta tudo aqui, a gente monta as portas, monta o vidro, monta aqui. Olha que maravilha! 9 segundos para montar a cabine. 10 segundos. Arredondando 10 segundos. Que maravilha! Conseguimos reduzir aqui de 14 para 10. Olha que coisa boa, né? Resolvemos o problema. Atingir a meta, né? Atingir a meta. Eu quero o meu bônus, porque reduzi aqui mais de 20%. E estamos lá. Eu quero saber do meu bônus. Assim é que funciona. Ninguém se comunicou. A engenharia de produto não falou com a engenharia... Eu tive um monte de problema importante para resolver. Dia a dia, né? E a meta que vem da empresa é colocada de maneira secundária, é colocado de maneira que ninguém sabe o porquê que vem a meta, ninguém entende direito o porquê que aparece isso, então acaba levando a situações como essa, de simplesmente vai fazendo sem ter uma diretriz muito bem formada, né? Então, o que acontece? Cada departamento da empresa está trabalhando de maneira independente. Aonde que nasce isso? Né? O nascimento disso é na formação do target. Aonde que a engenharia de produto ganha o bônus? Porque reduziu os 20%. Não é a redução de custo da empresa, é a redução de custo departamental.
Por exemplo, eu poderia reduzir o custo da engenharia de produto reduzindo a quantidade de desenhos. Eu tinha, né, desenhos equivalente à quantidade de peças. Uma técnica é reduzir desenho, outra é só mudar o nome, a especificação do produto. Dá menos trabalho ainda do que reduzir a quantidade de desenho. Porque se eu mudo o projeto, mudo o desenho, eu tenho que fazer protótipo, tenho que fazer outras atividades, tenho que envolver outras áreas, dá trabalho. Mudar o spec é só, isso aqui também serve, a cara vai ficar igual, o cliente não vai perceber, né, André? Só que não é bem assim, né? Somos todos consumidores aqui, né? Na hora que a gente vê que um produto saiu no nível A, Durava 10 anos, agora só dura 1 ano. agora está um nível muito mais baixo, o cliente final, é claro que percebe. É óbvio que percebe. A percepção do cliente final é o que importa mais. Uma ação como essa tem consequência a redução de vendas e, consequentemente, reduz o volume da empresa. Os custos indiretos continuam os mesmos. Reduzir o volume, divide por menos produto vendido. Dividiu por menos produto vendido, o custo, na verdade, aumenta, ao invés de diminuir. E isso que é o grande problema das empresas. Esse que é o grande problema das empresas. E como que a gente faz essa gestão? O que é... E até antes de entrar nisso, André. O André, agora há pouco, falou, não conversamos entre áreas. Na verdade, na prática, eu faço um produto maravilhoso, esse cara da produção fica aí reclamando o tempo todo, reclama que não dá para montar, reclama que não encaixa, reclama não sei o quê. Os caras só reclamam, né? Um verdadeiro reclamildo, né? É isso E você, o que você fala de mim, André? Que porcaria de desenho, né? Só monta coisa que ele mesmo não montaria. Poxa, me trouxe aqui um projeto para montar que, pô, vou pedir para ele, vai lá montar você. Né? Vai você montar lá, pede para tua mãe montar, pede para alguém montar aqui, porque é impossível. Eu né? Tinha tanta coisa para fazer e você fica ainda me incomodando, né? Identificando com os problemas. Né? Mas é isso que acontece no dia a dia que a gente vive nas empresas, é muito disso. Né? Os departamentos não se falam, desfocam do todo e percebem apenas o umbigo. Por quê? Porque, no final da conta, somos todos seres humanos, gente. E olha só, todo mundo fez a sua parte e a empresa vai entrar numa espiral negativa, né? Qual que é o grande problema disso? A engenharia de produto, teoricamente... Cumpriu a meta. Cumpriu a meta. Ganhou o bônus. A engenharia de processo cumpriu a meta. Ganhou o bônus. E a empresa? Cumpriu a meta? Cada um fez a sua parte. A empresa está ganhando mais? Vai progredir a partir de um produto que não satisfaz o cliente? A empresa ganhou o bônus dela de vender mais, de ter mais lucratividade? Provável que não. E vai se perpetuar com isso? E provavelmente vai entrar na espiral negativa de piorou o produto, vai vender menos, o custo fica maior porque vendeu menos e vai entrando, né, como a gente falou nas lives, né, a gente demonstrou nas lives, isso vai levando a empresa a fechar. Por quê? Porque vende menos, o custo fica mais alto, aí tem que aumentar o preço, aí aumenta o preço, aí vende menos ainda, porque a concorrência é mais barato, é melhor e mais barato, o estresse aumenta, aí vem outro target maluco, aí ocorre outra porcaria dessa, baixa o spec de novo, vai vender menos ainda, vai ficar pior e vai acabar fechando. Essa é a chamada espiral negativa. E a visão da empresa como um todo que é o grande diferencial. A visão da empresa como um todo é como se faz para se mostrar diferente. Né? O Pier Paolo aqui falando de falta a visão da empresa como um todo. A gente vai fazer, calma, a gente chega lá. Mas é isso mesmo, né? É deixar claro que realmente falta a visão. E nas empresas é muito normal isso acontecer. A área tem que trabalhar de forma colaborativa, é verdade. Né? Periódicos para que possam acompanhar a etapa do projeto. Exatamente, falta. Né? A Franciele colocando aqui. O que falta? Falta um cronograma de visão geral, né? Um passo a passo, etapas e, principalmente, gente,
falta uma coisa que é fundamental, que é dificílimo as empresas fazerem no dia a dia, né? Além de vir o target, aí eu vou dividir a tela novamente com vocês. Além de vir o target, o que é importante? Vir o porquê do target, a informação sobre o target. O que é isso que a gente está colocando aqui, né? Não é porque a gente acha que isso tudo tem que ser top-down, mas é a maneira de que a empresa siga todos os departamentos para o mesmo objetivo, a gente entende que a melhor maneira é essa. Tem que ter uma torre de controle, né? Tem que ter a torre de controle. Senão, sem o controle aqui em cima, não tem o que fazer. Então, o CEO, o presidente, tem que pensar na real necessidade da empresa. Qual que é a real necessidade? Por exemplo, no caso aqui, olha, estamos com um concorrente chinês. O concorrente chinês tem um custo menor em 20% do que o nosso. Então, aí nasce A necessidade. a necessidade. Aí nasce a necessidade. Necessidade porque tem um concorrente, necessidade porque eu quero continuar na frente, né, como competidor competitivo, por isso eu coloco uma barreira, né, para continuar na frente, porque o pessoal está crescendo, e se eu não crescer, eu vou estagnar e ficar para trás, né? Se a empresa não acompanhar, a empresa vai ficar para trás. A empresa de caminhões não vai funcionar. Então, qual que é a necessidade? Visão macro, né? Visão macro, CEO, presidência, tem que entender a necessidade. Qual que é a necessidade? Precisamos tomar uma ação que reduza nossos custos em pelo menos 20% para a gente poder manter a lucratividade, manter o emprego de todo mundo, manter a empresa viva. E quando o target desce, a informação tem que descer também. É claro que existem informações que são de cunho estratégico da empresa, que não pode descer para todo mundo. Mas pelo A menos, gente entende. pelo menos Mas algumas diretrizes de como as áreas têm que começar a agir, que principais atividades têm que fazer, tem que descer isso essa tem que direção, vir né? junto. A explicação de por que o target tem que vir junto. A necessidade de atingimento para a sobrevivência da empresa e manter todos os empregos, manter a empresa viva, saudável, financeiramente saudável, essa informação vai descer o target e a informação tem que vir junto. Não pode ser um lado só. Não pode ser um lado só. E aí o que a gente fala? A diretriz veio lá, CEO, presidente, se reuniu, temos essa necessidade. Reunião com a direção, temos essa necessidade, existe um concorrente, né, o concorrente chinês lá, que chegou com 20% a menos do custo, está mais barato que a gente precisa reduzir 20% disso para a gente poder manter o mesmo status quo. E aí, por que a gente coloca aqui PDCA? Plan, Do, Check, Action, né? A gente tem que girar o primeiro PDCA. Eu preciso de 20%, o que eu tenho que fazer de ação para conseguir esse 20%? Aí já virou nas diretorias, né? Lembra? Temos 3 diretorias, né? Temos 3 diretorias, uma só da cabine, a outra do chassi, a outra da carroceria, né? Do baú, né? Do baú. Então, aí cada diretoria toma, né, em direção ao target de atingir os 20%, então todo mundo vai chegar no mesmo ponto, não fica cada um correndo para o seu lado, e sim chega todos no mesmo ponto. Gira o PDCA, planeja, faz, checa e ação. E essa é Né? a parte técnica, né? Depois também tem uma parte de preparar a cabeça das pessoas, né, André? Sim. Né? Então, isso é importantíssimo, né? Gira o PDCA. Funciona? Seguimos. Não funciona? Gira o PDCA de novo. Planeja de novo, faz, checa, entra em ação. Então, surgem lá.
Vou mudar, como surgiu aqui da engenharia de produto. Vou mudar o spec. Planejei, mudar o spec. Mudar o spec reduz o custo e chego no target? Sim. Fazendo, preparação. Todo o spec mudando, tal, eu chego no target? Sim. Checar. Nível direção. Olha, eu vou mudar o spec. Vendas, eu consigo manter com esse spec? Não, não dá. Se eu mantiver esse spec, eu preciso reduzir o preço do veículo, o preço final para o cliente final, porque ele vai ter uma impressão pior e a gente vai manchar a marca, manchar o nome da marca. Não recomendamos, ideia cancelada, pode voltar. Aí começa novamente, né? Aí começa novamente. Olha, não dá para fazer a mudança do spec dessa maneira. Que tipo de mudança que a gente consegue fazer? Por exemplo, em vez de ter 2 vidros, ter um vidro único. Em vez de ter 4 pisos, ter um piso único. Isso é uma melhoria de projeto que melhora o processo. Do que desenhar várias peças, eu tenho menos peças para desenhar, né? Então, com isso, economiza o próprio custo de projeto, né? E, quem sabe, tem impacto na produção, né? Quem sabe tem impacto na produção. Por uma questão, né, de poder conseguir mostrar para vocês, é claro, a gente vai focar na parte da cabine, né? A gente vai focar na parte da cabine para ser mais fácil. Mas é claro que todas as direções, né, todas as diretorias têm que fazer a sua parte, inclusive de venda, logística, tá? Todo mundo tem que fazer a parte. Então, aqui, passou a meta, desce a meta. Olha, a gente vai fazer essas ações, né, que vão garantir o 20% de redução, mas na hora que a gente sai lá da direção para a gerência, né, a organização, já tem que vir alguma coisa mais palpável. Alguma coisa mais palpável. E não macro, como a gente estava falando anteriormente. Descendo alguma coisa mais palpável. Olha, a gente vai fazer a mudança do vidro para um vidro único, a gente vai trocar o piso para um piso único, a gente vai fazer melhorias no processo de montagem que vai conseguir reduzir tantos segundos e isso vai tornar o processo mais efetivo. Onde tem o matching, né, o encontro de uma peça com outra, eu vou repensar a forma de unir uma peça com outra para facilitar a operação e reduzir os custos da produção, né? Reduzir os custos da produção. Mantendo a mesma capacidade de prevenção, de capacidade contra acidente, proteger o motorista, da performance de conforto e etc, né? Exatamente. E aí, então, na gerência, já é a parte mais organizacional, de organização. Como fazer, de que maneira fazer, qual que é a melhor forma, né? Diferente da direção, né? Da diretoria que dá a direção, né? Aqui já é a parte mais organizacional, aonde que está transformando uma direção, onde transforma uma direção em ações, né? Em ações. Então, o que fazer, como fazer, de que maneira fazer, e aí passando para a supervisão, que aí já é execução, aí já é botar em prática, né? E cada etapa dessa, lembrar que tem que girar o PDCA. Transformar, por exemplo, né? Transformar em um só. É possível? É possível. Dá para fazer nesse projeto? Opa, talvez tenha que ser para o próximo, porque mudar um vidro dividido em 2 para um vidro único, muda modelo. Se muda modelo, não dá para entrar amanhã no mercado. Tem que ser o próximo modelo. Dá para fazer agora? Não dá, mas a ideia é ruim? Não, a ideia não é ruim, mas só para o próximo modelo. Por exemplo, né? Como exemplo. O piso, mesma coisa, próximo modelo. Então, são coisas que aqui, a cada PDCA, a gente tem que organizar, né? A gente tem que organizar e entender entre departamentos e não em um único departamento o que tem que ser feito. Até tentando dar um exemplo de diretriz, por exemplo, uma diretriz dos 20% que eu tenho que ganhar, eu
estratifico em duas etapas, né? Por exemplo, uma etapa que eu ganho 15% na operação que existe hoje, né, André? Sim. Melhorar os movimentos, melhorar um pouco o layout, facilitar a operação do hoje. E, em paralelo, né, nesse planejamento nosso, a gente pensa em desenvolver um produto novo com essas características de piso unificado, em vez de 4 peças unifica, faz isso. Eu queria 2, 3 hipóteses de situações que podem ter ganho, monta protótipo da ideia 1, da ideia 2, ideia 3 e vai testando, né? E esse processo requer essa organização que o André está falando, que permite fazer isso de forma também eficiente, né? Para confirmar o resultado que realmente vai ser efetivo, né, para o resultado da empresa, né? Exatamente, é isso aí. E aí que a gente vai atingindo os pontos. Então, indo um pouquinho no chat aqui, porque na hora que eu divido a tela com vocês, eu acabo não conseguindo ler o chat, vocês desculpem, mas é técnico o problema aqui. Então, é agora que eu parei de dividir, dá para ler aqui, né? O Ricardo colocou, as áreas precisam entender e atuar de forma a atingimento do todo, mais pura verdade, né? Antes o João Caetano, metas confiáveis também reforçam o individualismo, falta a interação, colaboração. É verdade. Exatamente. Esse que é o grande ponto, né? Quando as metas são individualizadas, mesmo que seja dentro de departamentos, a empresa sofre, porque cada departamento atinge, a empresa paga bônus para todo mundo, mas no final da conta a empresa ganha menos. E no fim... E não chega no objetivo que estava querendo. A gente está matando a galinha dos ovos de ouro, né? Mata a galinha dos ovos de ouro. Oh, a Érica já matou o negócio aqui, Roshinkane. Roshinkane. Isso aí. Esse quadro aqui é a ideia do Roshinkane, né? Roshinkane, a meta saindo lá de cima, baixando, tá? Mas a informação vendo junto. A diferença do Roshinkane, no Roshinkane, a informação de como fazer nem sempre é muito clara, né? As empresas nem sempre colocam isso como uma obrigação da explicação do que fazer. Esse é o que a gente está colocando como uma melhoria do processo, que é a soma da parte pessoal, da parte emocional, né? De como as pessoas estarem mais engajadas e entenderem a necessidade do todo. A pressão, a pressa, né? Um pouco do falta de compromisso, tudo isso aí vai criando um resultado que pode ser muito bom, né? Ou até muito ruim se eu não souber administrar, né? Exatamente. Aí o Diogo colocou aqui, né? Neste caso, a companhia estabeleceu uma meta de redução de custo para cada uma das áreas, aonde cada uma estabeleceu. Porém, esqueceram do principal objetivo da companhia, que é a satisfação. Perfeito! A satisfação do cliente e a expectativa da qualidade do produto adquirido. Sem dúvida. Ou seja, toda a redução de custo na fase do projeto fracassa, seria mais ou menos essa imagem. Perfeito, Joe, é exatamente isso. A Bárbara precisa ser mais clara, já está vindo da diretoria. Por isso que a gente fala da informação descendo junto, tá? O porquê, explicar o porquê. A gente não pode entender, na hora que a gente não explica o porquê, a gente tira as pessoas do grupo. Esse que é o grande problema, Bárbara. A gente exclui as pessoas do grupo. Não, nem interessa a minha opinião, né? Não interessa o que você está falando. Reduz 20 aí, ponto. Eu não quero saber o que você fala, o que eu você mando, faz. você faz. Eu mando, você faz. Aqui, ó, eu sou o presidente, crachazada. Cala a boca aí, faz o que eu estou mandando. Reduz 20 aí, fica quieto. Aí dá problema. Aí a reação, né, normal é refutar. Vou dar um cala-boca para esse cara aí, vou fazer qualquer coisa aqui para dar um cala-boca aí, vou ganhar meu bônus aqui, está tudo certo. E isso não constrói o grupo, que a gente falou em muitas lives aí, o pertencimento. Quando as pessoas se sentem pertencentes ao grupo, quando as pessoas se sentem importantes para esse meio, quando a informação desce, na hora que a gente fala das pirâmides, e junto com o target desce a informação, a explicação do porquê existe a necessidade do target, as pessoas se entendem e se conectam. E o target é de 20% porque uma empresa concorrente tem esse custo maior. Se a gente não fizer, a gente vai perder mercado,
a gente vai se complicar, os nossos custos indiretos vão pesar mais no produto final, vamos vender menos, e isso vai dar problema para a empresa. A parte financeira da empresa começa a ficar comprometida, e aí lá na frente talvez a empresa tenha que demitir alguns para fazer ajuste de custo. E isso que é o grande ponto. E aí cada um se sente responsável. Eu preciso fazer uma parte daquele todo porque eu pertenço a esse grupo. E se eu não fizer a minha parte, que é importantíssima, pode ser que a meta não seja atingida. E se a meta não for atingida, vai dar problema financeiro para a empresa que vai refletir para mim. Então, eu fazer isso é importante para mim. Não é só importante para a empresa, é importante para mim, porque eu vou fazer a minha parte, porque eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer o que é importante para mim, porque isso é importante para minha família, porque garante o meu sustento, é importante para os meus filhos, é importante para minha esposa, é importante para minha família como um todo, é importante para a harmonia, é importante para a sociedade. Aí sim a pessoa se sente pertencente ao meio, pertencente ao todo, e isso faz com que as dificuldades vão por água abaixo. E todo esse processo de transformar, todo mundo entender a necessidade, se unir, trabalhar, eu vou falar uma palavra japonesa que chama-se Kizuna. Kizuna significa laços de união. Nós temos um entendimento comum, é importante para mim, é importante para o André, é importante para cada um de vocês que estão assistindo a live, e, portanto, a gente deseja estar junto, desejamos construir laços de união, laços que se constrói através de credibilidade. E essa credibilidade, confiança mútua que nós vamos construindo, permite realmente acontecer os resultados. Então, tem a parte técnica do trabalho, que é importantíssima, ser metódico e fazer, mas existe uma preparação importante do ambiente de trabalho, que é criar esse ambiente onde as pessoas realmente vão poder colaborar entre si. O próprio layout do ambiente onde você trabalha pode influenciar nesse resultado. Por exemplo, o meu setor fica numa cidade, o outro setor que deveria estar conversando minuto a minuto está numa outra cidade a 500 quilômetros de distância. Como é que nós vamos construir uma comunicação de alta confiança, rápida e eficiente? Simplesmente porque estão separados já dificultou isso, vai distanciando as pessoas. Um exemplo bem simples é uma sala de reunião que cabe 100 pessoas e eu estou fazendo uma reunião com 5 pessoas. Em cada canto da sala tem um cara sentado. Os caras não fazem questão de ficar junto mais. E não ter a sala que força os 5 ficarem pertinho um do outro já é um erro de preparação, né, do ambiente para essa comunicação acontecer, por exemplo, né? Talvez esse momento que a gente viva seja um ponto para a gente refletir sobre isso, né? De estar mais próximo, de estar mais junto, mais conectado, mesmo que fisicamente separados, mas que a comunicação, Laços de que é o união, né? laço de união seja realmente efetivo, né? Se fisicamente separados por uma necessidade de estar em todo mundo em home office, de estar cada um num canto para evitar contato devido à situação atual, que graças a Deus já estamos tomando um rumo para, né, acabar com isso, mas, se Deus quiser, mas quando o laço de união é real e não apenas mais uma máscara que a gente coloca para ir na empresa, né? Quando ele é real de verdade, mesmo que fisicamente a gente esteja separado, consegue a comunicação, se fala diariamente, se fala todos os dias, com muita frequência, e aí acaba esse tipo de situação. E olha só, né? Nosso resultado necessário é a redução dos 20%. Sim. Mas, por exemplo, não fazer uma atividade para esses laços de uniões se fortalecerem, pode comprometer todo o resultado, né? Exatamente. Exatamente. Importantíssimo esse, esse sentimento, mais do que
né? O sentimento, e isso ser como um sentimento para cada membro da equipe, porque aí realmente Vai, conecta com conecta com pertencimento. o pertencimento, conecta com o coração mesmo de cada um, né? Que faz com que essa etapa seja cumprida de maneira natural e não forçada, porque tem que ser, né? Porque me mandaram fazer ou porque é. Então, vamos lá. A Érica admira o pensamento oriental, legal. E, né, Érica, você lembra que ontem uma emissão falou, né, que mesmo no Japão teve que trabalhar isso, né? Então, o ponto é, a nossa cultura é diferente, mas a necessidade é Ok, igual, né? Então, vamos trabalhar, né, para atingir essas situações que transformam o ambiente e ele fica realmente propício para o trabalho, né? exatamente. A Carla colocando aqui que é importante o sentimento de união, é verdade, participantes da empresa, colaboradores, colaborando por os resultados. E isso que é o mais importante, a empresa como um todo se unir. A empresa como um todo, e isso é possível, gente. Não vamos como, não, eu não vou com a cara daquele cara lá, não, aquele outro lá é meio filho da mãe, tá louco para me passar o pé, tal, tá querendo me puxar o tapete, não vou com a cara do fulaninho lá, não vou com a cara do Beltrano. Mas se a gente não se esforçar, os dois caem, né? Se não se esforçar, os dois caem. E muitas vezes, né, a gente precisa colocar, como eu sempre falo, né, colocar o dedão no peito e falar, não, o problema Nossa. está aqui, né? Não vou com a cara, por que aquele cara não vai com a minha cara? Né? O que eu fiz para aquele cara não ir com a minha cara? Que ação que eu estou tomando que faz com que ele não vá com a minha cara? Não tem ninguém aqui falando que todo mundo é santo, a gente sabe disso. Somos seres humanos, né? Somos seres humanos. E na hora que a gente fala em poder, dinheiro, tal, as pessoas, algumas desviam e se transformam. Mas a gente entender aonde que começa o problema, que é o importante. Muitas vezes, né? O cara não vai com a minha cara e eu não sei por quê. Mas muitas vezes foi uma palavra maldita, uma palavra colocada no lugar errado, E às vezes só maldita, não, mal falada. mal falada, Desculpa, vira cacó. Né? Mal falada, uma palavra mal falada, né? Num momento errado, numa hora errada, e chegar lá e falar, olha, desculpa, me expressei mal. é. Tá tudo certo, gente. E Não mata ninguém. existe até a situação que eu fiz um plano que é bom para os dois, mas simplesmente eu pus numa pasta lá no computador, mandei por e-mail para o André, e foi frio isso. Sentar junto, explicar, confirmar o entendimento, estamos junto nessa, né? É isso. Faltou isso e vai distanciando até o ponto que eu não vou com a cara desse cara. Hoje em dia, né? Hoje em dia, claro, a gente precisa agilidade, falar, não tá junto, não dá para ir falar pessoalmente, mas não custa nada, né? Mandar uma mensagem junto, explicar, se colocar à disposição, né? Explicar um pouco melhor como é que funciona, ao invés de mandar só um e-mail frio, né? E depois ficar aqui, mas eu mandei um e-mail. Não, mas eu mandei o e-mail, né? Como se tivesse, olha, transferi o problema, né? Empurrei o problema. Agora o problema é teu, o e-mail está contigo aí, né? Botei o problema, tirei o mico daqui e coloquei aí, ó. Tá aí, ó, pronto. Agora se vira, né? E isso vai construindo a desunião, que é o oposto que o Yoshida falou. São os laços de desunião. Eu transfiro o problema, eu empurro o problema para lá para ficar bem na história, e aí começa a E, criar os muros em volta das pessoas. e olha só, vocês lembram na Yoshida? Passou um mês, problema para cá, problema para lá, problema para lá. Sabe por que acontece isso? Algumas coisas, ações que eu poderia ter tomado, requeria eu conversar com o André. Mas como a gente não está de bem, ou a gente não vou com a cara dele, eu fico fazendo as outras coisas, né? Mas vai chegar aquela hora, putz, agora não tem jeito, eu vou ter que entregar qualquer coisa. Entreguei aquele negócio com spec fajuta, né? Até serviu para mim ganhar o meu PLR, mas eu evitei ter que conversar, combinar um cronograma, porque tem que pensar alguma coisa, tem que pensar em protótipo, mas eu tenho que fazer um protótipo que o André concorda em testar o protótipo, entende a hipótese do protótipo 1, protótipo 2, protótipo 3, e está comprometido a
arrumar um tempo para testar isso também, né? Então, como eu falei agora há pouco em duas fases, numa fase eu faço o que dá para fazer com a linha atual, e para o próximo produto ser muito, muito bom, tem que fazer esse processo, né? Exatamente. Então, é extremamente necessário a gente pensar no todo. A engenharia de produto tem que pensar que vai ter que passar, fazer o famoso handover, né, para a engenharia de processo. Se fizer handover, comunicação, só na hora que for passar, vai dar um monte de problema, vai dar um monte de pau. Entreguei o abacaxi para o André, né? É passar o mico. Olha, entreguei o miquinho aqui, ó, tirei do meu ombro, coloquei no outro. Estou passando o mico. Na hora que a gente passa o mico, a gente não faz o pertencimento. A gente não tem um grupo Não sei formado. por que ele não vai com a minha cara, né? Aí depois fica, não sei porque ele não vai com a minha cara. O cara me ferra em tempo integral, e aí depois não vai com a cara, não sabe por quê. Sabe bem o porquê. Né? Então, mas a culpa não é minha, é dele. É mais fácil apontar do que chamar para o peito. Né? Então, a gente tem que fazer mais o dedão no peito do que o indicador apontando para os outros. Né? Então, como faz o processo? Comunicação, hoje não é falar diretamente, mas WhatsApp, Telegram, e-mail, tem uma série de ferramentas para se falar, né? Dá para fazer por vídeo, mostrar o que está fazendo, isso hoje muito comum nas empresas, né? Mostrar o que está fazendo, mostrar como está pensando, a maneira que está direcionando, né? Então, se a engenharia de produto está pensando em modificar alguma coisa que o processo vai ter que mudar amanhã, ou, no mínimo, abrir uma janela para entrar esse protótipo e produzir esse protótipo para testar se está bom ou se não, tem que ter essa comunicação antecipada, colocar um cronograma antecipado para saber que lá na frente eu vou ter que abrir uma janelinha aqui, colocar isso para testar. Só que eu só vou saber disso se a comunicação estiver bem feita. E, principalmente, essa comunicação vai estar bem feita quando esse protótipo existe uma explicação junto, não vem só a peça, vem a explicação junto, então é aquela pirâmide, não é o testa aí, então é aquela pirâmide os dois lados, né? Vem o target, vem a informação, né? Então chega a informação junto, olha, esse protótipo a gente consegue, por causa disso, daquilo, reduzir em tanto, a nossa expectativa é que reduz em tanto o tempo de montagem, em tanto a compra da matéria-prima, a compra dos componentes, e isso a gente vai conseguir todos juntos atingir o nosso target de redução que está vindo lá do CEO da presidência. Então, com isso tudo, a gente precisa que esteja uma janela aí de teste, vai abrir para colocar o teste para rodar. Beleza, gente? Legal? Tá bacana? Coloca para a gente aqui no chat, vamos interagir, vamos estar junto, vamos criar esse grupo unido aqui também. Perfeito? Beleza? Tá entendido? 10. Perfeito. Bom. Legal. Bacana. Bacana. É isso aí. A gente estamos aqui criando também laços de união entre a gente, né? Então, desde já, quem puder estar com a câmera aberta, a gente agradece bastante. Quem não puder, também está tudo bem, que a gente sabe que está em casa, está mais à vontade e tal, não tem problema. Fecha o PowerPoint, né? E vamos colocar o chat ali, né? Para poder interagir. Fica tranquilo, só fazer assim. Maravilha, muito bom, muito bom. Colocando o chat aqui. Vamos para a segunda parte da dinâmica, certo? Maravilha, muito bem clara a explicação, gratidão. Perfeito, Adriano, Kleber, Xavier, muito bom, Fernando, show, bem interessante, Aline, show, Fabrício, muito bom, bacana, sinergia, Renato, show, maravilha, estou adorando, nós também. O Coste, Coste é nosso aluno do Deuíra, bacana, demais. Gratidão por estar aqui também. João Caetano, muito pertinente, maravilha, gratidão a cada um de vocês. Vamos para a segunda parte. Fazendo o nosso pequeno setup aqui, tirando a cadeira da frente. Já deu para ver, ficou bom. Beleza. Bom,
Agora, sendo O som continua legal? Está continuando escutando a gente bacana? Gratidão, gratidão, a nossa gratidão é toda nossa, show de bola, sim, sim, gratidão. Então, vamos lá. Continuando aqui, certo? Ambiente de trabalho. Eu estou aqui E longe eu do estou André. aqui, né? E antes de começar a trabalhar, nós temos que montar um plano, né? Vamos montar o plano. Primeiro de tudo, vamos estreitar, né, as distâncias. Lembrando, né, hoje talvez não seja fisicamente possível, né, mas o importante é que essa comunicação seja assim, né? Junto, unido, certo? Então, primeiro de tudo, melhorar a comunicação. Segundo, estreitar distâncias físicas e de sentimentos. Terceiro, Roshinkane, lá como a Érica colocou, né? Falando, as duas informações chegam ao mesmo tempo. Então, veio lá da diretoria, olha, precisamos reduzir em 20% porque temos um concorrente muito forte agora vindo da China que está 20% mais barato que a gente. Se a gente não fizer isso, vamos colocar em risco a saúde financeira da empresa. Amanhã ou depois, talvez não possamos garantir o emprego de todo mundo. Então, temos que estar todos unidos para produzir, para fazer esse 20% e não simplesmente uma maquiagem do problema. A cada processo girar o PDCA e entender como que foi, se está o todo atendido com isso, e não apenas o departamento. Não simplesmente reduz a qualidade do produto lá, compra um negócio mais barato que fica melhor. Por exemplo, nesse momento, eu tenho uma hipótese de mudar a especificação. Se na discussão entre eu e o André nós constatarmos que não, mudar a spec vai deixar o cliente insatisfeito. Então, essa primeira hipótese, até sem fazer nada, já vira um decreto. Não vamos fazer essa hipótese do mudar o spec. Não, porque aqui está muito claro. Só spec de matéria-prima. Spec de matéria-prima, qualidade, né, cor, resistência, né? Durabilidade. Contra uma cor mais escura, pior, tudo resistência, durabilidade. Então, essa primeira hipótese no PDCA, descartado, no cheque, morre, porque checou com vendas, checou com o todo e não, é melhor não, porque vai precisar diminuir o custo, o preço do final do veículo, não vai dar certo, então, descartou. Do ponto de vista da operação da engenharia de produto, ter menos peças facilita muito, né? Reduz até o custo da engenharia. Né? Menos peça, menos pessoas cuidando de várias peças diferentes. Isso é uma hipótese. Para reduzir peça, eu posso fazer várias coisas. Gerar um subconjunto fácil de montar, gerar, em vez de 2 vidros, um vidro único. Só que para cada hipótese, eu vou ter que criar um desenho, criar o protótipo e contar com o André para testar. Então, eu estou com uma necessidade de fazer essa hipótese. Você acha que essa hipótese vai dar ganho, André? Por exemplo, em vez de 2 vidros, você pega um vidro e monta, outro vidro e monta. Sim. Se for um vidro só, vai reduzir o custo? Claro, porque na hora que eu vou fazer a montagem, né? Vamos ver aqui, né? Na hora que eu vou fazer a montagem, vocês estão conseguindo enxergar aí, gente? Vamos aproximar um pouquinho mais? Vamos puxar um pouquinho mais aqui. Puxa um pouco mais aqui, Shida. Opa, já foi demais. Eu acho que vocês estão vendo melhor, né? Eu fico mais baixinho assim, tá tudo certo. Não tem problema. Fica um pouco mais. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. O piso tá aqui. Que eram 4 pecinhas separadas, né? A primeira coisa, eu monto lá o banquinho, para justamente juntar o piso e ficar uma coisa só. Depois eu vou para o vidro. Mas o vidro eu tenho que colocar um e colocar o outro. Isso eu tenho um tempo. Se fosse um vidro único, muito mais rápido, uma montagem só. Uma ida para buscar peça. Uma ida para buscar peça. Então, essa é uma redução que atende a todos, a empresa como um todo, que reduz o custo da engenharia de processo, é um desenho a menos, é um processador a menos, é
uma validação a menos, né? E coloca esse também é ganho na produção. E essa hipótese poderia, né, nesse caso, nasceu do lado de cá, ou até eu estou gastando muito tempo para ir buscar não sei o que, tal, tá ruim de montar. Dá para fazer alguma coisa aí, Yoshida? Sim, a sugestão poderia vir daqui também, né? Então, isso é interagir, isso é o trabalho, começa o trabalho em equipe. A união está acontecendo. O produto junto com o processo. E aí acaba aquela história de, pô, o cara mandou eu montar esse negócio aqui de baixo para cima, porque está pendurado lá e, pô, fica ruim para caramba. Manda a mãe dele montar esse troço aqui, porque não dá para montar. Aí começa o atrito. Na hora que tem essa comunicação, esse tipo de situação vai sumindo. Agora, por exemplo, o André pensou num dispositivo que forma um conjunto e esse conjunto fica melhor para diminuir o tempo de montagem, né? Para isso funcionar bem, ele vai fazer um pedido para o produto, adequar o produto para essa hipótese de otimizar, reduzir manuseio, etc., conseguir encaixar no DIG que ele está bolando, também funcionar, e a montagem ser mais rápida, né? Em vez de 10 passos, só 2 passos, né? Essa comunicação a gente faz no começo e os dois combinam os vários protótipos, né, que nós estamos falando, e começa a acontecer isso, né? Exatamente. Então, aí sim tem uma sinergia, tem uma interação entre departamentos, as coisas começam a funcionar de maneira melhor. Mas, como a gente já deu spoiler anteriormente, juntar os vidros é possível, mas venda só permite isso no próximo modelo. Não dá para fazer isso agora. Juntar o piso, da mesma maneira. É possível, mas é o próximo modelo. Até porque tem lá pós-venda, não sei o que lá, tal, e só na virada do modelo que tem um part number novo. Então, não dá para fazer agora. Mas nesse modelo você consegue fazer um DIG que encaixa todas as peças e facilita a montagem, né, André? Aí, ó, tá vendo a engenharia do produto já interagindo e ajudando? Então, como que a gente fazia anteriormente, certo? Anteriormente, né? Que a gente até mostrou aquela pequena aproximação das peças para fazer aquela maquiagem, né? Como foi na primeira etapa. Agora a gente vai fazer algo mais robusto. Mais robusto. Primeiro, como é na condição anterior. Então, vamos cronometrar o anterior agora, né? O Yoshida vai colocar, mostra o cronômetro pessoal lá, vai colocar o cronômetro para vocês acompanharem. Eu vou fazer a montagem como é feita no processo anterior e depois mostrar a evolução de como seria para vocês, tá? Então, vai lá, dá o ok aí, Yoshida. 3, 2, 1, valendo. Ó, o importante, é um processo já teoricamente otimizado que o operador usa as duas mãos para fazer as montagens. Porta, vidro, foi... 11 segundos, mais ou menos, né, pessoal? 11... Eu não consegui ver. 12? 11 segundos. É que eu parei atrasado o relógio. Vai, arredondando 12, né? Montou bonitinho, beleza? Mais 12 segundos. Esse é o processo normal, tá? E que já é um processo otimizado, né? Os alunos aí do The Winner já viram, ou quem assistiu o workshop do The Winner sabe que inicialmente começa a mão, né? Utilizando uma mão só, colocando uma mão só, e agora já está usando os dois. Então, já é um processo teoricamente otimizado. O que a gente vai fazer aqui? Não vai ser pré-montagem. Não existe clique nenhum anterior. Porém, os DIGs, né? Ou seja, dispositivos que já permitam, por exemplo, as peças estarem... O abastecimento da logística já vem assim, né? No DIG, né? Já vem assim no DIG. Então, tem o banquinho lá no meio, a porta, os vidros dianteiros, e já está não pré-montado, mas está direcionado para a montagem. Então, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Só posicionado, não montado. Posicionado. Né? Então, no DIG vem assim, ó, por exemplo, o piso, já as 4 pecinhas juntas,
o vidro, banco e porta já tudo unido e o telhadinho, tá? Então, de que maneira fazer isso, né? Com os dispositivos de montagem todos feitos, eu não preciso, né, trocar modelo, porque vendas fala que não pode, né? Mas eu consigo fazer uma montagem mais rápida com o mesmo processo. No modelo atual. No modelo atual. Então, né, dispositivo, é claro, fica tudo mais pesado, então vai ter que ter alguns dispositivos para colocar, tal, mas aí balanceia, né, faz o modelo econômico, né? Eu vou investir um pouco mais em dispositivo, mas eu vou ter um ganho gigantesco de tempo de produção e conseguindo até produzir mais. Então, vai lá, Yoshida. Calma. 3, 2, 1. Valendo. Então, fez a montagem, acabou. 3 segundos. 3 segundos. 1/4. Né? Praticamente 1/4 do tempo. Né? Com dispositivos de montagem. Né? Aí, é claro, precisa fazer modelo econômico. Nesse exemplo, a montagem baixou para 3, mas teve algum pênalti na logística. Né? Vamos dizer que, mesmo assim, o resultado total deu 8 segundos. Valeu a pena, né? Exatamente. Né? Valendo a pena. Então, são exemplos que a gente está dando, é claro, esse é um exemplo técnico de Kaizen, né? Técnico de melhoria, de fazer algumas melhorias, que faz parte do Lean, né? Que faz parte do Lean, mas que a gente coloca todo o contexto da gestão disso para que isso funcione da melhor maneira possível. A gestão que faz esse ambiente que dá para comunicar, a tranquilidade para a gente ir levantando hipóteses e poder discutir e fazer os testes, né? Exatamente. Aqui ganhou, mas a gente está preocupado com a logística, né? Mas a gente está conversando também com a logística, né? Por exemplo, a logística teve um pênalti de 4, né? Mas ainda assim, 3 mais 4 dá 7, né, André? Exatamente. Então, aí, claro, fazer o modelo econômico, ver o todo, enxergar o todo, mas, teoricamente, foram atingidos, né? Isso chegando através de Hoshinkane, passo a passo. Olha, precisamos reduzir tantos segundos no processo, isso representa tantos reais no produto final. E isso, estando através do Hoshinkane, a gente sabe que essa redução vai reduzir diretamente o custo do processo final. Aí, voltando no meu produto, que tinha 2 vidros, as peças separadas, etc., para a logística fazer aquela, transportar para o André de forma adequada, porque na montagem a gente já sabe que vai dar 3 segundos na montagem, mas lá na logística teve um pênalti de 4. Se eu fizer o vidro duplo, né, em vez de um vidro único, 2 vidros pequenos, transformar num vidro único, e o piso virar, em vez de 4 peças, virar um piso único, o pênalti lá para a logística não é mais 4, talvez seja 2. E aí o ganho, aonde que está o ganho em trocar? Deixa de ser da produção, porque a montagem já foi feita de maneira otimizada. Confirmamos a hipótese que tem um ganho extraordinário, mas o ganho na produção foi agora. Porém, na virada do produto, quando vendas autorizar, existe o ganho da logística. Redução de part number, redução de... Inclusive o teto, que era 2 peças, vira uma só. Por exemplo. Né? Alguns exemplos. Beleza, gente? Entendido? Está ótimo? Está claro? Beleza? Tem alguma sugestão, pessoal? Ok? Vamos lá. Aqui, muito bom. O Pier Paolo, muito bom. Entendido. Franciele, entendido. Maravilha. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer com que o Hoshinkane, né, que foi o método, né, a ferramenta utilizada para a transmissão da informação que vem lá da presidência, do CEO, até a empresa inteira, ser de maneira mais emocional, não só imposta, né, ser de uma maneira mais humana, né? Então, vem o target, vem junto também o motivo, a explicação, o porquê disso, né? A gente consegue harmonizar o ambiente como um todo
E o ganho é de todo mundo. O ganho é de todos. O ganho não é só da produção, o ganho não é só do produto, não é só de vendas, não é só da logística. O ganho é da empresa como um todo. E aí, sim, a empresa sai mais fortalecida, e a empresa saindo mais fortalecida, todos saem mais fortalecidos, que tem a parte financeira da empresa garantida, a parte de estar garantindo o emprego de todos, está garantido, porque vai continuar vendendo, porque vai estar um produto confiável, um produto de alto nível. Então, não vai ter aquelas reduções absurdas de reduz a qualidade junto e não tem problema. Né? E agora eu vou falar um pouco do PDCA aqui, do produto. Eu tenho que fazer um PDCA, criar um plano para o vidro que é único, para o teto que virou de 2 virou único, e para o piso que de 4 peças se transformou em único. Só que isso tem várias implicações na hora de montar, na hora de transportar, na hora de montar o kit, de colocar no dispositivo da produção. Então, no meu plano, tem a peça A, a peça B, a peça C, que tem um plano de no momento certo que nós vamos conversar como mudar os matchings, né, os encontros de peça com peça, se vai mudar o método de fixação ou não, se vai mudar o método de transporte, né, para facilitar a logística também, né? E né, o nosso cronograma não é um cronograma à revelia, né, do resto da organização. Sim. Né? E aquele cronograma que era de 6 meses, lançar o produto novo, passou a ser um cronograma que tem vários departamentos cuidando de várias peças distribuídas, se comunicando, e como é PDCA, é planejado, a gente vai reportando, se não deu o resultado necessário, a gente coloca mais algumas atividades extras para completar o resultado, aí começa a funcionar. Né? Aí funciona de maneira mais tranquila, mais normal, né? Mais harmoniosa. Não precisa ficar falando mal do outro, criticar e coisas assim, né? O João Caetano colocou aqui ó, a aplicação da técnica do círculo de ouro, do Taichi Ono, e ainda a ida ao Gemba para visualizar as oportunidades de ganho e de melhoria, se feito de forma sinérgica, conforme o exemplo da dinâmica, o potencial é ainda maior. Sem dúvida, perfeito, João Caetano, perfeito, é isso aí. Né? Por isso que a gente fala sempre que o líder tem que ir no Gemba. Né? Não adianta o cara ficar lá, né? A engenharia de produto ficar lá com a bundinha na cadeira, bonitinho no ar-condicionado, e não sentindo a dor de quem aplica o que ele está fazendo. O pensamento do Genchi Genbutsu, ou ir em loco e ver, é constatar os fatos. Fato existe fato físico, né? E tem o fato que sentimentos estão atrapalhando esse processo, né, das técnicas que estão óbvias e até simples, né? Estão impedindo desse processo que deveria ser natural, de ser natural, né? E realmente, né, se perceber se existe dificuldade de comunicação, mau entendimento entre as pessoas, se o ambiente não está bom, então eu tenho que ajudar esse ambiente a melhorar, né? E aí sim, né, quando eu faço o seguinte embutsu, não só pensando só em ferramenta, e faça, por que você não faz a ferramenta, André, né? Aí começa, né, realmente a ser uma gestão, né, que a gente pode ficar mais tranquilo que o resultado vai surgir. Aparece de verdade. Né? É exatamente isso. E a Érica colocando aqui, né, que todo o processo sempre mira ao WCM, certo? Érica, assim, o World Class Manufacturing é um método, né? É uma forma de fazer. Como é o Lean, como é o TPS, como é o Monozicure. Acho que todas essas ferramentas, todos esses métodos visam a melhoria do todo. Então, pode ser o World Class Manufacturing? Pode ser o World Class, pode ser o DNA do Monozicure, pode ser TPS, pode ser... E por isso que nós gostamos de falar, eu tenho que resolver um problema e tenho que fazer a gestão da resolução de problemas. E
Não precisa falar que meu método é melhor que o seu, que é melhor pode chamar que de João, não tem problema. Chama... Se um dia Eu aplico nós o João conseguirmos pegar todas as boas práticas de todos os métodos e transformar num método único, talvez seja o ideal. Talvez seja, talvez, isso aí. Talvez seja o ideal. Quer dizer, talvez seja o ideal para um período de tempo. Logo depois vai ter um outro ideal. Porque o ambiente muda, o ideal de também hoje muda. Já não serve mais, eu tenho que criar outro ideal. As pessoas também mudam, todo mundo muda, né? Inclusive tem aquele provérbio chinês, né, que fala que um homem nunca, alguém nunca entra 2 vezes no mesmo rio, né? Porque a pessoa não vai ser a mesma e o rio também não vai ser o mesmo, né? Depois que a pessoa... O momento não é mais o mesmo. O momento não é mais o mesmo, a pessoa mudou, a pessoa é outra, né? E o rio, a água já passou de monte ali, então já é outro ambiente, já é outro lugar. Então, os processos são importantes, sim, claro. Tem métodos, maneira de fazer, que são válidos até certo momento. E depois tem que evoluir. Por isso que a gente fala em melhoria contínua, continuamente melhorando. Inclusive, no treinamento de gestão, existe uma palavra que chama Atarimai, né? O Atarimai são coisas óbvias que eu tenho que fazer. Por exemplo, manter o FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai, porque tem questão de qualidade, questão de não deixar o produto estragar. Só que a Atarimai, que hoje o FIFO é um exemplo, né? De repente a gente encontra outra forma melhor que o FIFO, né? Dificilmente o FIFO, eu acho que eu usei um exemplo ruim, né? Mas nada é para tudo existe a possibilidade de mudar o conceito, mudar a técnica haver uma ruptura, né? Onde inovamos, né? Inclusive, falando em inovação, uma emissão diz para a gente que como foi a meta, né? De repente tem que melhorar 20%, esses caras são loucos, não sei o quê. Mas se não tiver uma meta forte, uma parede alta, a gente fica no conforto de continuar fazendo o processo comum, né? E tendo o ambiente certo, o muro do tamanho certo, que dá para passar, mas com empenho, né? Daí a gente cria a ruptura. É isso, né? O Adriano colocou aqui uma pergunta se esse processo não é feito de forma via presidência da empresa, isso pode ser feito pelos gestores do chão de fábrica? É o seguinte, Adriano, o que a gente colocou, né, que é o Roshinkane, que é sair lá da CEO, do CEO, da presidente do top para baixo, são coisas macros, né? E até ideal, grandes, né? Quanto mais funcionar assim, melhor. Aí a gente está falando do Roshinkane, né, que é como descer para todo mundo estar direcionado para o mesmo lado, né? Depois, no nosso treinamento lá, a gente vai falar também do MAST, né, que é o CEO tendo o mastro mesmo, né? Direcionando o barco para aquela direção. Direcionando o barco para um lugar ou para outro. Então, direcionando todo mundo para o mesmo lugar, né? Agora, coisas que não são gigantescas, que não são direcionamentos da empresa, devem ser feitos, claro, melhorias no processo devem ser feitas. Essa peça está muito longe, eu posso aproximar para ganhar alguma coisa? Pode. Pode. Ninguém está falando que isso aqui está engessado porque não veio um direcionamento do CEO, do presidente. Não está nada engessado aqui. Pode ser melhorado, sim, mas o que a gente fala é as grandes mudanças, as grandes melhorias, ou as grandes evoluções da empresa que são criados ou nascem na alta direção, na diretoria, no CEO, na presidência, devem ser passadas à fábrica como um todo, à empresa como um todo, de uma maneira ampla, e não só, olha, o presidente mandou, ou o CEO falou que tem que fazer, ou coisas assim, porque isso torna o processo muito mais difícil, muito mais complicado. Também não é porque é bonito, também não é porque é legalzinho, o CEO é amiguinho, não tem nada disso, é porque faz com que o processo seja melhor, faz com que o processo seja mais eficiente, e isso é bom para o todo. Não é bom só para o CEO, só para o presidente, só para o diretor. É bom para a empresa como um todo.
Esse é o ponto. Existe o dia a dia da minha operação, que eu tenho que estar sempre me preocupando com essas coisas, né? E principalmente que isso, né, se não estão pedindo, eu faço assim mesmo. Então pode fazer Kaizen assim mesmo. Melhor ainda se eu estou fazendo isso, mais a diretriz, porque a combinação desses pequenos Kaizens, né? Todos os funcionários fazendo pequenos Kaizens, mais focados ainda naquela grande diretriz, aí sim é profissional de verdade. Exatamente. E não esquecendo, né, Adriano, da comunicação entre os departamentos, porque muitas vezes o que é uma melhoria aqui acaba sendo uma pioria lá. E aí, um pelo outro, talvez seja prejuízo para todo, para a empresa. Então, a comunicação entre departamentos é extremamente importante. Nesse Kaizen aqui, por exemplo, a própria logística fez um sacrifício para ter o ganho no todo, né? Exatamente. 12 virou 3. Eu pago 4 aqui de sobrecusto na minha área logística, né? Mas todo mundo entendeu isso que o Chico falou? Ó, saiu de 12 e montar esse produto. Consegue agora montar em 3 por causa das hipóteses que nós levantamos, confirmou isso, né? A logística fez o sacrifício de ter mais 4 de trabalho. Todo mundo entendeu? Isso é importantíssimo, gente. Só que o todo foi 4 mais 3, de 12 abaixou para 7. A gente conseguiu ser claro? Porque para a logística fica ruim mandar montadinho, encaixadinho, né? Pré-organizado, né? Pré-organizado, né? Para a logística é muito mais simples encher uma caixa assim, envia, acabou, do que encher uma caixa assado. Vende uma caixa. Porque vai ter perda de espaço da embalagem. Montar esse conjunto, né? Posicionar gera custo lá. Gera um custo, um pênalti, né? Um pênalti dentro do departamento de logística, mas o todo da empresa foi positivo. Quando é cada um com Deus por si, estão me falando para reduzir, você tá louco, eu não vou fazer essa porcaria não, meu. Logística refuta na hora, não vou fazer. Né? Não vou fazer, por quê? Porque aí vai me atrapalhar, eu vou perder individual, eu vou perder meu bônus é por departamento, aí a logística fica sem bônus para a produção e para a engenharia de produto receber o bônus. Depois somos seres humanos, no meu pescoço aqui, somos seres humanos, ninguém vai achar isso legal, né? Ninguém vai falar, beleza, né? Se não tiver um entendimento do todo. O ambiente que permite isso, né? É isso aí. O ambiente conectado, de todos juntos realmente no mesmo barco, remando para o mesmo lugar, que faz com que isso seja possível. E não só na teoria, temos que remar para o mesmo lugar, mas na verdade não. Muito provavelmente o ambiente da maioria das empresas, né, da maioria de vocês, é esse ambiente que não é muito bom. Para mudar isso, a gente precisa ter as técnicas e também a parte emocional forte, né? Entender como resolve o problema, entender como faz a gestão do problema, como é que mexe com o coração das pessoas, com o mindset, aí sim começa a funcionar de verdade. Exatamente. Aí as coisas funcionam. A Érica colocou aqui, chamo isso de Kaizen ao contrário, de pioria contínua. É verdade. Olhando um lado só, é verdade. Boa. O João Caetano aqui... É a história de cada um fez sua parte. Cada um fez sua parte. Então, mas, poxa, fiz minha parte. Está bem feita. Ganhei meu bônus. Não pode isso, Érica? Claro que não. João Caetano, se não houver conexões entre os setores e essas conexões estiverem ligadas a um objetivo maior da organização, é comum que os departamentos sigam o que é mais conveniente para eles. Sem dúvida, João Caetano, muito bem colocado, porque, mais uma vez, somos todos seres humanos. A gente faz o que é mais fácil, a gente faz o que dá menos trabalho e que dá mais retorno, né? Então, se dá menos trabalho e eu ganho meu bônus do mesmo jeito, é isso aí que eu vou fazer. A organização da empresa tem que ser uma organização que não deixa isso acontecer. Né? E isso só acontece quando o todo não prevalece, quando a empresa como um todo está em segundo plano, quando os anseios pessoais estão à frente dos anseios da empresa. E aí a gente começa
a produzir um ambiente nocivo ao desenvolvimento. Essa que é a grande verdade. Tá? Essa que é a grande verdade. Mudar isso requer coragem, Isso requer trabalhar e mais. dói, vai incomodar um monte de gente, porque vai tirar Do conforto, né? da zona de conforto, vai tirar daquela tocadinha de bola de lado com maestria, né? Então, eu toco essa bola de lado aqui, que é uma beleza. E fazer coisas mais difíceis, às vezes, expõe as limitações das pessoas, isso incomoda também. Demais, né? Isso incomoda demais. O Ricardo, em relação ao engajamento, eu trabalhei em uma empresa na qual o bônus era 50% resultado individual e 50% resultado da organização. Isso fazia buscar resultados da empresa também. É verdade. Se os 50% da empresa, né, da organização, pesar de verdade, é importante. É uma maneira de fazer, não estou falando que está certo ou que está errado, tá, Ricardo? Se funcionava lá, maravilha. Eu sou a favor de pesar mais o grupo, o coletivo, do que o individual. Né? Fora isso, tem a questão do target fácil. O target não fiz quase nada e consigo do mesmo jeito. Quando a empresa precisa superar aquela parede de 10 metros, não só aquele murinho de 50 centímetros, se eu faço uma meta de 50 centímetros e a empresa está precisando transpor uma parede de 10 metros, todo mundo vai ficar feliz, ganha o bônus do mesmo jeito, mas a empresa não progrediu. A empresa perde. Né? A empresa como um todo perde. Então, o estabelecimento de target e o pessoal entender que é importante passar aquela parede de 10 metros é fundamental. Exatamente isso. Então, voltando lá no Ricardo, né? Se desse jeito funcionava bem, ótimo, tá? De novo, eu sou mais quando a organização pesa um pouco mais. Também concordo com isso. Porque quando o individual... É aquela história, os 50% era bom? Eu sei que 100% é melhor. Mas os 50% já davam, né? Já era um negócio atrativo. Se era atrativo, né, como diz a Érica, né, o ser humano para fazer o 100, né? Então, como diz a Érica aqui depois, né, o ser humano quer evitar a fadiga, aprendendo a antropologia. É verdade isso. Então, os 50% satisfaz, eu faço a minha parte, que se dane. Entendeu? E os outros 50%, se der, deu. Se não der, tá bem. Entendeu? Isso que é o ponto. Tá? Então, aí caracteriza a falta de compromisso. É isso. Tá? Então, eu sou mais a favor dos atingimentos coletivos do que os individuais. Os individuais, principalmente como falando de bônus, tá? Os individuais, eu acho que sim, vale comemorar, vale parabéns, vale... olha, teu trabalho foi muito bem feito, parabéns, legal, bacana, vamos junto, vamos continuar. Mas bônus, se a empresa não ganha, o indivíduo não tem que ganhar, porque senão a gente incentiva o erro. Só esse detalhe que eu acho importante. Todo mundo ganhou o bônus, mas a empresa terminou não sei quantos bilhões negativos. Tem alguma coisa estranha nessa forma. É muito comum, eu não vou ficar citando empresa, mas a empresa batendo meta de venda, né? Número 1 de vendas de Paraná desde não sei quando. Como que foi feita essa bater meta de venda? A empresa ganhou dinheiro com isso mesmo? Por exemplo, fez uma promoção absurda que teve que gastar 30% a mais na importação de peça. Ou então, né, começa lá, vou bater meta de venda, então beleza, dou 20% de redução e, sei lá, vou... tabela do ano anterior, pago a FIP no teu usado, e não sei o que lá, tal, e vamos sentar o pau. Aí já coloca lá 10, 15% a menos na venda do produto final. Aí trabalha todo mundo em hora extra, porque além do full tem que produzir mais porque está vendendo mais. Aí trabalha todo mundo em hora extra. A hora extra é mais cara do que a hora normal.
50% em dia da semana, 100% no final. Está trabalhando direto, está tendo que importar componente aéreo, porque, que é muito mais caro para poder fazer uma série de custos a mais na empresa para bater a meta. O gerente de venda lá, o pessoal de venda, parabéns, ganha bônus gordo, continua sendo o número 1 de vendas, tal, mas e a empresa? Que era para ter 10% de lucro, passou a ter menos 5% de lucro, prejuízo de 5%. Então, essa história de meta individual, meta grupo, que acaba tendo que ter esse tipo de cuidado, tá? Por isso que eu prefiro as metas do grupo. Continuando ali, a Érica, métricas moldam os comportamentos, é verdade, as métricas moldam os comportamentos. Gente, a gente está sendo claro? Estou conseguindo passar, está bacana, estão gostando, legal, gratidão, valeu, bacana, vamos interagir mais aqui, vamos estar junto mais, quanto mais conectado a gente está, melhor, está muito bom, Coste, gratidão, gratidão, gratidão. Então, gente, assim a gente faz uma melhoria de verdade efetiva, com ganhos para a empresa reais, e não fakes, e não ganhos de bônus, não ganhos de... Também os bônus são importantes, não tem ninguém aqui falando que não tem que dar bônus para ninguém, tem que dar bônus sim, tem que dividir os lucros, mas dividir os lucros, e não colocar bônus simplesmente porque pôs. Voltando na questão lá da logística, que teve que fazer o sacrifício, isso é colaboração, né? Não é todo mundo cumpre, fica bonito, todo mundo contente. Não, às vezes, algumas pessoas têm que fazer mais sacrifício que as outras. Mas isso aí é bom para todo mundo, né? E todo mundo, porque a logística fez esse sacrifício, também vai ajudar a logística, né? Não, ele está segurando o rojão lá, deixa ele lá. Que sorte que não é comigo, né? Também não pode ser isso, tá, gente? Esse que é o grande ponto, né? Esse que é o grande ponto. A gente não deve deixar o peso eterno de um lado só, né? Se em algum momento alguém teve um pênalti, precisa entender esse pênalti participado do jeito que a gente colocou, o bônus dividido para todos, né? Bônus dividido para todos, quem teve o pênalti durante um período, gratidão por isso, e depois se coloca de uma outra maneira, né? Melhorando aí o ganho quando trocar o vidro, também faz o ganho aparecer lá na logística. E até fazendo um reforço agora. Ferramentas são importantíssimas, nós temos que ser muito bons no uso da ferramenta. Mas trabalhar para o coração de todo mundo ser fortíssimo, né? E essa vontade, esse espírito de superação, espírito de colaboração acontecer, né? Faz parte da gestão. Não acontece por acaso isso. Então, a gente tem que criar esse ambiente também, não só colocar a ferramenta na frente de todo mundo. Ferramenta é técnico, é razão pura. E essa ferramenta técnica, que é razão, que vai gerar o resultado, vai funcionar quando o coração está sintonizado com essa técnica. Ou seja, qual que é a sintonia? Sinceramente, está todo mundo preocupado em resolver problema. De verdade. E não apenas em atingir meta, em bater, em conseguir o bônus, né? Em conseguir o bônus, e sim tá aí conectado com o propósito da empresa como um todo, né? E o propósito da empresa, é claro, né? Atingir as metas, ser importante para a sociedade, tem lá, né, os objetivos da empresa, a diretriz, tal, valores, né, que são respeitados, mas
no final tem que dar lucro, né? Mas no final tem que dar lucro, porque sem uma saúde financeira positiva, ok, a empresa tende a fechar as portas. E espiral negativa. espiral negativa. Não vou ficar citando o nome, mas exemplo está cheio, né? Exemplo de empresa que foi e acabou fechando porta, tem um monte, né? Tem um monte. Então, a gente precisa estar atento para que esse tipo de situação não ocorra, né? A gente não permita com que ocorra. E como o Yoshida muito bem colocou, isso não é de graça, né? Isso não é de graça. Isso acontece, não é sem querer, né? Não é porque deu sorte e foi, né? Não é porque deu sorte e aconteceu. É porque foi criado realmente uma condição para que isso seja efetivo, para que isso aconteça, né? Não basta falar, eu pedi e o pessoal não faz. Eu tenho que criar a condição para o pessoal conseguir fazer. Exatamente. É assim que acontece, né? É assim que acontece. Criar a condição para que ocorra o que a gente quer, e não simplesmente ficar esperando cair do céu, ficar esperando, estou fazendo aqui do jeito que dá e vamos que vamos, né? Então, isso que é a diferença do processo de fazer a gestão em linha emocional. Consegui ser claro, gente? Isso tá bacana. Coloca aqui para a gente no chat. Põe aqui para a gente. É um pouco mais difícil fazer dinâmicas, né, sinestésicas, né, nesse tema, mas o ponto fundamental aqui é o processo mental, né, adequado que tem que ter, né? Uhum. E aí, vamos no chat aqui, né? A Franciele, dividir as responsabilidades, a Bárbara, se todos trabalhassem juntos, teremos resultados únicos com eficiência, tudo pura verdade. Agora, vejo isso onde eu trabalho, atuo como departamentos, na minha parte eu fiz, porém, não entendem aonde termina a responsabilidade de um, começa do outro. Fantástico, isso acontece demais, não é exclusividade tua, Bárbara, acontece na grande maioria dos lugares, grande maioria das empresas, e infelizmente faz parte da realidade de boa parte do pessoal que está aqui, de boa parte do pessoal que está escutando a gente. Mas o que a gente tem que ter muito presente, né? A gente deve ter muito presente é que mudar essa situação começa com a gente. A responsabilidade é nossa. Não adianta ficar só apontando ao CEO, ao não sei quem. Eu escutava muito no Japão também, quando eu recebi os 5 anos de treinamento lá. Yoshida, não venha falar de problema sem trazer uma ideia de solução, aportar alguma coisa para resolver. Senão você só vira um reclamão. Exatamente. E pior, né? No mínimo, né? Nós que somos mais conscientes, já temos a percepção do problema. Falta ação para resolver. Então, quando a gente tem percepção, eu passei muito tempo nessa armadilha, né? Eu recebi lá os 5 anos de treinamento, então você enxerga muita coisa que não está boa. E aí começa a apontar aqui, ali, vira o chato, vira o reclamão. É isso aí. Quando eu voltei na segunda vez, no segundo treinamento no Japão, falei para o Tatibano o alfabeto inteiro de todos os problemas, ele virou para mim simples assim: Yoshida, você vai resolver o quê? Qual é a Ou você atuação? está achando que a gente vai resolver tudo por controle remoto daqui do outro lado do mundo? Qual é a atuação? Né? A expectativa era, olha, resolve para mim aí, ó. Estou falando que está com problema, resolve para mim. Eu já falei que está ruim, manda todos os esquadrões lá para resolver o problema, né? É isso aí. Então, continuando aqui, né? O Joe, é aquela história que o André comentou, nem sempre o volume produzido corresponde ao profit da organização, isso pode ser
nitidamente visto no setor automotivo, por exemplo, batem recordes de recordes e vende quando a Tesla está entre as primeiras em nível global, com baixo volume de produção. Pura verdade, Joe, é isso aí. É isso aí, né? Quem tem valor, né? Uma das empresas com maior valores do mundo está aí a Tesla, que está com um valor altíssimo, mais do que o dobro da segunda colocada, que é a Toyota, né? Tem toda a razão. O Pier Paolo colocando aqui, o esforço deve ser direcionado para a empresa ter lucro, sem depender do esforço do cliente. Sem perder o foco sem no perder cliente. o foco no cliente, exatamente, é isso aí. A ADM, o KPI individual de cada setor não pode sobrepor o objetivo da organização. Fantástico, é isso mesmo. O que vejo é que eles, na sua maioria, são assim mesmo. Muito bem. O Eduardo aqui, Eduardo Pedro, diretamente, de Manaus, Gratidão. muito bem-vindo, gratidão. Coisa boa, excelente te ver por aqui. Bárbara, excelente, Arthur, muito esclarecedor, onde trabalho acontece isso que vocês falaram, de metas chutadas, infelizmente é a realidade da maioria das empresas, sem condições ideais para alcançar, e a culpa acaba caindo na produção e venda de ganho. E isso ativa a espiral negativa. Ativa a espiral negativa. Acaba entrando todo mundo junto naquela, né, uma coisa levando a outra e levando todo mundo para o buraco juntos. Infelizmente, é realidade. Valdemir, trabalho em equipe e a base é a comunicação correta. Perfeito. Perfeito, a Érica. Se você é parte do problema, você é parte... Érica, obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, todo mundo põe o dedão no peito aqui. Eu sou a solução. Eu faço parte da solução. Não reclamo mais. Acabou reclamar. Eu vou aqui, a ação é minha. Porque na hora que o problema é meu, a ação de resolver esse problema também está comigo, também é minha. Está aqui na minha mão. A ação é minha, então assim que se faz. Perfeito, Érica. Bárbara, a ação tem que partir das pessoas, temos que ser agentes de mudança, sair da caixinha. Exatamente, Érica, botar o dedão no peito e fazer, ação. Franciele, realmente a mudança tem que vir de dentro para fora, para transcender e inspirar as pessoas a mudar positivamente. Fantástico, é isso mesmo. O Ricardo, ownership é essencial para que todos conheçam claramente o que é esperado e tenham ownership. Ownership é a responsabilidade como dono, né? O sentimento de dono, é aquele se é meu, eu resolvo, eu cuido, eu faço. Fantástico, eu desejo melhor, vou atrás. Fantástico, é isso mesmo, Ricardo. Maravilha. Muito bom colocado, maravilha, é isso aí. Então, gente, a gente conseguindo ser claro, estando um vocabulário legal para todo mundo entendendo, a gente fica extremamente contente com isso, muito bom. Então, a gente está chegando aqui perto das 11, já podemos dar um intervalinho, tomar uma água, né? Tomar uma água, passar no banheiro, pipi rapidinho, 5 minutinhos, e a gente volta, então, 11 horas. 11 horas. Pode ser assim? Tá beleza? Érica, beleza? A Érica está com aberto, por isso que faz o joinha para mim. Gratidão, sim, 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 combinado, sim, maravilha. Então, não precisa desligar. Obrigado, Chico. Então, não precisa desligar, fica todo mundo conectado aí, não precisa sair e voltar, tá? A gente vai só dar uma pausa aqui, vamos dar uma pausa, fechar a tela, tomar uma água, fazer um pipi e às 11 a gente está de volta aqui, tá? Então, voltamos 11 horas, certo? Voltamos 11 horas. Daqui a pouquinho a gente se vê, não sai, não precisa desconectar. Ô, João, trouxe a filhinha aí, coisa linda, parabéns, eu adoro quando tem isso. Adoro, assim, a família junto, reunida, assistindo a gente aqui. Gratidão, gratidão. Coisa boa. Gratidão. Coisa boa, todo mundo junto. Gratidão, gente. Daqui a 5 minutinhos a gente está de volta. Até mais.